É isso mesmo, né? Então, bom dia novamente. Sejam todos bem-vindos. Então, que a mensagem hoje seja para a gente conseguir identificar quais são as pedras que nós colocamos no nosso caminho, porque somos nós quem colocamos, e como Deus nos ajuda sempre a superá-las, né? Então, quando a gente fala de pedras, a gente está falando das nossas dificuldades. Então, todos nós passamos por dificuldades aqui. E, com certeza, a gente já passou por aquela dificuldade que muitas vezes a gente achou que não pudesse suportar. Esse ano mesmo eu passei por uma que eu falei, puxa, será que eu dou conta? E aí passou, e tudo se acalmou. E estamos aí nos preparando para o próximo desafio da vida. Então, assim como eu, acredito que todos vocês também ou estão enfrentando algum desafio, ou encontraram a sua grande pedra presente aí na vida neste momento. E quando a gente fala sobre esse tema, eu vou abordar um pouquinho o momento da dor. Então, vocês vão me ouvir falar bastante das dificuldades. Mas é para a gente conseguir compreender por que eu estou passando por essa situação. Por que, então, Deus permite que eu passe por isso? Muitas vezes a gente se questiona, e questiona Deus pelaquela dificuldade, que parece ser tão difícil, que, ao mesmo tempo, a gente se sente fraco para poder avançar. Então, eu não sei pela dor que alguns de vocês estão passando, mas eu posso garantir, ela vai passar. E a gente vai superar. Então, como que a gente pode fazer para melhorar essa situação de dor? Então, vamos lá. Quando a gente usa a expressão pedras no caminho, a gente está falando das dificuldades. Então, toda vez que eu encontro uma barreira, eu tenho a opção. Eu escolho passar por essa barreira ou eu vou ficar ali, esperando que o tempo leve aquela pedra enorme ali presa no nosso caminho. Então, muitas vezes a gente passa pelos desafios, pelas provas da vida e nos faz refletir, por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes a resposta ela está dentro de nós. De que forma, Tudo tem um motivo para acontecer. Então, se eu estou passando por aquela dificuldade, eu tenho um aprendizado com aquilo. Então, a pedra que eu encontro no meu caminho, ela é um obstáculo que vai me ensinar a superar e progredir. E muitas vezes, no momento da dor, a gente não tem essa percepção. Eu mesma não tive. Eu fiquei ali pensando, e depois de um tempo tudo ficou mais claro. Então, as pedras elas estão no nosso caminho justamente para nos ajudar a evoluir, a crescer. É um aprendizado. Então, a gente tem que passar a olhar o lado positivo daquilo. E tudo tem uma causa. Então, qual será que é a causa das dificuldades da nossa vida? Aqui na doutrina espírita, a gente aprende, no Evangelho, que é o nosso grande consolador, a gente aprende que nós passamos por algumas situações frente aos aprendizados e desafios que nós tivemos nas nossas vidas antepassadas. Então, se em algumas encarnações eu passei por algumas situações e também causei algumas situações, isso vai se refletir no meu aprendizado desta encarnação, desta experiência. Então, as nossas dificuldades elas têm início a partir do caminho que nós escolhemos. E aí a gente também não pode só colocar a culpa no passado. Ah, mas isso está acontecendo comigo porque lá na minha encarnação quinta, a gente já deve ter umas 300 aí pela frente, eu cometi uma falha. Não, Às vezes ela é dessa encarnação mesmo. Então, a gente precisa identificar para que a gente possa melhorar. E a oportunidade do aprendizado, ela vem. Então, na doutrina espírita, ela nos oferece uma nova perspectiva da gente perceber o porquê daquilo está acontecendo. Então, se eu falhei, eu vou me sentir culpado para o resto da minha existência? Não, eu vou tentar buscar uma forma de melhorar. Então, quando a gente encontra a causa da dificuldade, a gente tem clareza para seguir, a gente tem força para seguir e fazer diferente. E aí, então, por que nós estamos sofrendo? Então, será que a gente está sendo injustiçado? Será que Deus está sendo injusto com a gente? Muitas vezes a gente questiona. Puxa, por que só eu estou passando por isso?
Parece que a vida do meu colega ela é tão boa e a minha não é. Às vezes a gente até compara, né? Porque nós estamos feridos. Então, vem esse sentimento. Nós somos seres humanos, né? Então, nós ainda temos esse sentimento questionador. Então, a gente vem aqui para esclarecer, né? Nós passamos por aquilo que precisamos passar. Nem uma vírgula mais, nenhuma menos. Deus ele é muito justo, né? E ele não pune ninguém. Tá? Então, a gente vai entender que aquela pedra que nós colocamos no nosso caminho foi por nossa conta mesmo, né? E Deus, em sua misericórdia, ele nos dá a oportunidade de reparar, então, de reportar aquela falha, né? E ele vai colocando situações na nossa vida para que a gente consiga compreender melhor essa lição. Então, a lei de causa e efeito, ela é uma lei que não muda, ela é uma lei do nosso Criador. Então, a gente não modifica a lei de causa e efeito. Se eu tenho uma ação, eu vou ter uma reação. Então, essa lei ela está para nos ensinar, né, que tudo aquilo que nós fazemos, ela vai retornar para a gente de alguma forma. Então, se eu, em algum momento, sou ríspida com alguém, sem necessidade, né, eu entendo que não tem necessidade de sermos ríspidos, né? Mas, às vezes, a gente não está no bom dia. E aí, aquilo, em algum momento, vai retornar para mim. Alguém vai ser ríspido comigo, né? E aí eu não vou gostar. Então, é a lei de causa e efeito. Muitas vezes ela é instantânea. E claro, né, que eu trouxe um exemplo mais simples. Mas vamos supor, se nós estivermos passando pela dificuldade, né, e nós entendermos e compreendermos aquela dificuldade de forma mais natural, como que é a forma natural? Não agir pela emoção. Né? A gente confunde muito ao momento que eu estou da crise como se fosse algo que eu vou passar por um longo tempo. E aí eu não vejo a finitude naquilo. Né? E logo eu não me responsabilizo, eu vou culpar a vida. Né? E aqui a doutrina ela vai nos explicar que não é bem assim. Né? Então, nós temos que passar pelas nossas provas, mas, diante da prova, a gente tem que também ter um pouco de resignação, que aí a gente vai ver um pouco mais lá à frente, né? O que é a resignação para enfrentar as dificuldades que nós temos. Então, quando nós estamos sobre a lei de causa e efeito, nós aprendemos que somos imperfeitos, né? Então, em algum momento da nossa existência, nós falhamos. E continuamos falhando ainda em alguns outros pontos que não aprendemos. Então, nesse sentido, a dor ela é parte do nosso processo de aprendizado. Porque se a gente ficar confortável sempre, a gente não evolui, né? A gente não consegue enxergar o que a gente pode melhorar. Então, ela não é um castigo ou uma punição. Ela é uma consequência natural e necessária para a nossa evolução. E aí nós vamos passar pelo processo como um aprimoramento daquilo que um dia eu já falhei e que hoje eu me cobro. Né? E aí, quando a gente fala, né, dessas dores que a gente enfrenta, hoje, por exemplo, tem pessoas aqui na plateia, né, que estão passando pela pedra da perda, que estão passando pela pedra do desemprego. E aí, qual é essa barreira que me está ali na frente? Como que eu vou superá-la? Né? Então, seja qual for a pedra que você encontrar no seu caminho, ela é por um motivo de aprendizado. E ela vai passar se você fizer o seu esforço. Né? Então, não vai durar para sempre. A gente precisa se acalmar. Né? A gente precisa compreender que aquilo está trazendo uma lição para nós, para a nossa vida. Então, independente da pedra, ela tem uma solução. Eu tenho força, né? Eu encontro força para dar sequência na vida. E aí, né, Emmanuel, nas literaturas, junto a Chico, ele traz, né, que as provas elas servem justamente para a gente compreender. Quando eu já passei por aquela lição e por aquele momento de aprendizado, eu vou lidar melhor com aquela situação. Né? Então, Emmanuel ele diz, né, aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Então, o que será que Emmanuel disse quando ele falou, né, que ele quis dizer quando ele trouxe essa frase?
que quando nós passamos pela prova com resignação, aceitação, a gente aprende aquela lição. E quando nós tornamos a identificar aquele momento parecido ou semelhante novamente, nós vamos estar mais preparados, porque nós fomos bons alunos daquela lição. Assim como nós estamos, por exemplo, no nosso momento de aprendizado. A gente faz vários exercícios para que a gente consiga compreender a lição. E uma vez que eu aprendo, eu crio prática. Então, eu passo por aquilo de forma mais leve, menos intensa, né? Então, quando nós falamos no caminho das provas, muitos questionam, né? A gente está no mundo de provas e expiações. E o nosso planeta, Terra, ele está passando pela transição planetária. Então, no mundo de provas e expiações, eu vou passar por muitas dificuldades, por dor e por sofrimento. Por quê? A gente viu que é para o nosso aprendizado e amadurecimento, né? Moral, espiritual. Então, no mundo de provas e expiações, ainda teremos as dificuldades. E nós vamos habitar um mundo regenerado. Todos estão sabendo, né, da última notícia, que a Terra está passando pela transição planetária. Então, esse é o momento em que nós vamos passar por muitas provas para identificar que nós aprendemos muitas lições. E aí sempre perguntam, né? Qual que é a diferença? Quando eu sei que eu estou passando por uma prova ou por uma expiação? Então, quando nós estamos passando pela prova, ela tem algumas características que vai explicar no nosso plano reencarnatório, né? Ou seja, as provas são as principais dificuldades, aquelas que mais marcam, né, a nossa vivência, que eu posso escolher enquanto espírito. Ah, Natália, como assim? A gente escolhe sofrer? Sim. Não escolhemos sofrer. Escolhemos a prova que vamos passar para lidar com aquela dificuldade e aprender. Isso está focado no quê? No meu aprimoramento da lição que eu já aprendi. Lembra que eu comentei com vocês que a gente aprende uma lição, a gente passa pelaquela prova para entender se eu, de fato, compreendi. Então, o espírito, antes de encarnar, né, ele vai ali escolher algumas dificuldades que ele vai passar. E nessas dificuldades, muitas vezes a gente coloca, pode mandar que eu dou conta, né? Ah, eu quero nascer numa família com mais dificuldade, com conflitos, porque assim eu vou evoluir. De fato, mas ninguém recebe uma prova que é maior do que pode suportar. Então, nesse momento, a espiritualidade ela é muito sábia conosco, né? Então, nós vamos sim escolher alguns, mas nós vamos também suportar somente aquilo que nós podemos e necessitamos passar, tá? E quando nós falamos do momento de expiação, quando eu sei que eu estou passando por uma expiação, na expiação a característica ela é um pouco diferente, porque aqui o que rege é a lei de causa e efeito, né? Então é a lei de retorno. Se em alguma das minhas encarnações, por exemplo, eu fui uma pessoa muito ruim, né? Então, a gente não tem essa lembrança, graças a Deus, né? Deus nos dá a possibilidade de não nos recordarmos, porque senão nós não suportaríamos. Então, se em alguma das minhas encarnações eu fui uma pessoa muito ruim e eu causei, por exemplo, a morte de alguém, né? Então, foi uma morte, por exemplo, de acidente, né? Então, eu dirigi de forma imprudente, e aí causou um acidente e aquela pessoa realmente morreu, né? Então, nesta encarnação, mesmo eu sendo uma pessoa boa, né, tendo ali boas escolhas e fazendo tudo diferente, eu, em algum momento, vou passar por uma prova onde eu possa sofrer um acidente, me causar graves, né, consequências, e que eu vou passar pelo momento da dor. Mas vocês percebem? É a lei de causa e efeito. Então, às vezes a gente se questiona, por que eu estou passando por aquilo, se nesse momento, né, eu continuo sendo uma pessoa boa, eu faço o meu melhor. Porque a gente vai passar por aquilo que nós estamos preparados a passar, né? A espiritualidade nos prepara. Então, o momento que eu tenho de resgatar os meus débitos. É o que a gente ouve muito no nosso aprendizado aqui da doutrina, né? Então, nós estamos resgatando
aquela dívida que eu cometi em outro momento da minha vida, né? Então, mesmo assim, você está em aprendizado, né? Então, nas duas posições, a gente está em grande aprendizado. E na expiação, como nós sabemos que nós passamos, né, por conta da lei de causa e efeito, nós vamos, então, ponderar aquilo que nós fazemos nessa oportunidade de vida. Então, a gente começa a modificar. E aí, né, a gente consegue a quitação, o débito com relação àquela dívida que tivemos. Que explica, né, as nossas vidas passadas, tá? E então a gente vai pensar, né, o que a psicologia ela consegue contribuir quando eu estou passando, né, pelo momento de prova, de dificuldade, ou quando eu encontro uma pedra, né, que muitas vezes é maior ali do que eu consigo, né, do que eu acho que eu consigo passar. Então, o nosso campo emocional ele vai nos fazer olhar para as nossas dificuldades de forma interna. Então, aqui o foco é a gente novamente voltar para a consciência e entender, né, o que eu posso melhorar dentro de mim para lidar com aquela dificuldade, com aquele problema que eu estou enfrentando. Porque a gente precisa de ajuda, né? E a gente também precisa olhar para aquilo que nós podemos, de fato, contribuir. Então, a psicologia ela vai nos trazer a forma da gente entender que muitas vezes a gente age por emoção e que a gente pode até agravar o nosso estado, né, ou condição daquela dificuldade. Então, por exemplo, se eu não consigo olhar para dentro de mim, né, e me conhecer, eu vou passar pelo momento da dificuldade, muitas vezes, trazendo ainda mais, né, peso para aquele momento de sofrimento. Então, a gente vai sempre focar naquilo que está acontecendo e como eu posso reagir. Então, aqui, o olhar é um momento de acolhimento, primeiro por si, né? Para que a gente consiga identificar as nossas dificuldades e avançar. Então, também ela está no processo de aprendizado. E quando nós estamos falando ali dos nossos processos, né, emocionais e nos momentos das dificuldades que nós temos, então é como eu mencionei, né? A gente está passando ali por algumas pedras que a gente não sabe como que ela vai solucionar, né? Então, às vezes, eu estou passando pela pedra da doença. Então, como que o meu emocional ele contribui para que a minha doença ela se agrave ou que ela melhore, né? Então, quando nós estamos identificando qual é a pedra que eu estou enfrentando, qual é a dificuldade que eu estou vivenciando, aí sim eu consigo ter clareza, né, e minimizar as emoções que eu deposito naquele problema. Porque nós fazemos isso. No momento de desespero, a gente tende a ficar com pensamento negativo, ficar deprimidos, né, muitas vezes, pela situação que nos cerca. Então, independente de qual for a pedra que você está passando, faça uma autoanálise, olhe para dentro das suas emoções, né? O que aquilo está querendo me dizer e como eu posso fazer para melhorar. Então, isso também é um processo de aprendizado. E quando a gente pensa, né, e consegue olhar para dentro, nós vamos, então, entendendo o que o nosso campo emocional ele contribui, né? Então, muitas vezes, a gente está com reflexos da nossa personalidade. Se em algum momento de trauma que eu passei na minha vida e aquilo ficou marcado, se eu encontrar na minha dificuldade, né, aquele problema ou uma característica dele, eu vou intensificar. E aí eu vou trazer os medos, as inseguranças, né? Vou trazer muitos conflitos, porque eu preciso entender o que aquilo está querendo me dizer. E aí, muitas vezes, a gente cai naquele colecionador de pedras. E não são pedras preciosas, né? Aqui a gente coleciona as pedras da dificuldade. Por quê? Muitas vezes eu já passei por aquele processo da dor, do sofrimento, e aí eu retorno, eu fico sempre lembrando, remoendo aquela situação como se ela estivesse ainda acontecendo. Olha o prejuízo que eu estou trazendo, né, para a minha vida de agora. Por quê? Se é uma lição que eu já aprendi, eu tenho que avançar. Então, eu estou carregando um peso maior do que eu deveria, né? Então, sempre se perguntem, né? Será que essa dificuldade eu já não sanei? Será que ela já não passou pela minha vida e eu já não aprendi? Ou eu tenho ainda que carregar? Se ainda tiverem alguma característica para melhorar,
Então, olhem qual a característica. Isso vai facilitar no seu processo de aceitação, né? Por quê? Nós somos seres humanos imperfeitos, né? E na nossa imperfeição, nós vamos lidar com as falhas, com as dificuldades, porque nós estamos no processo de aprendizado. Então, quando eu reconheço, eu já estou um passinho à frente de melhorar. Porque a gente não pode falar para o outro que ele precisa melhorar algo que ele não identifica que precisa melhorar. Eu vou continuar fazendo, né? Vou continuar errando naquele mesmo fator. Então, achar que nós somos perfeitos e que nós não vamos falhar é um grande erro, né? A gente precisa reconhecer para melhorar. E validar as nossas emoções. Então, reconhecer como eu me sinto frente àquele problema também me facilita no processo de aprendizado. E então, como nós sabemos, né, nós estamos em um processo de aprendizado. E aí nós precisamos, então, sempre focar, né? Nesse processo de aprendizado, eu identifico a minha superação de crescimento? Se eu não faço a validação emocional e eu não me conecto, né, com o porquê que eu estou passando por aquele sofrimento, eu não vou adquirir a resiliência. E aí é importante a gente saber que a resiliência, ela não é a ausência da dor. Muito pelo contrário. A resiliência, a dor, ela está presente. O sofrimento, ele está presente. Mas a forma como eu lido com ele me torna resiliente. Me dá mais força, mais coragem para enfrentar essa dificuldade, essa barreira, né? Então, é na dificuldade que eu desenvolvo muitas características para melhorar. E aí eu entro na responsabilidade pessoal. Lembra que a gente já aprendeu, né, que nós somos responsáveis pelas pedras que nós colocamos no nosso caminho. Então, se eu já aprendi, eu me responsabilizo por aquele fator. Logo, eu não posso me vitimizar. Porque isso só acontece comigo, né? Porque eu não tenho sorte. Não, aqui é uma questão do quê? Reconhecer para aprimorar, né? Então, a lição ela é muito clara conosco. E quando nós pensamos que nós estamos, de fato, né, identificando as nossas dificuldades e vemos como um ponto de melhoria, então, o problema ele começa a tornar um outro caminho. Se eu sei que eu estou errando porque eu fiz essa escolha, logo eu percebo e me dou a oportunidade de fazer novas escolhas. E aí é onde a gente começa a criar a nossa resiliência, né? Então, a maturidade, a consciência sobre aquilo que eu erro, eu já começo a caminhar. E logo, né, a gente tem um propósito quando a gente chega nesse processo. E aí eu sempre falo, né, a psicologia ela pode caminhar, sim, junto com a espiritualidade. Por quê? Nessa lição de hoje, nós percebemos que todas elas nos ensinam, né? Então, a doutrina espírita nos informa que nós aprendemos, né, conforme nós passamos pelo processo e das encarnações em que nós vamos errando e tendo a oportunidade de aprendizado. E a psicologia diz que nós também aprendemos, né, com o nosso processo de dor. Então, juntos, a gente caminha para um momento de resignação, que é passar pelo processo da dor e do sofrimento sem blasfemar, né, sem ficar ali xingando muitas vezes, praguejando com a vida ou se questionando. E aí, quando a gente se coloca nessa condição, parece que a gente fica estagnado. Então, aquilo não me permite avançar. Então, quando eu chego na resignação e na aceitação, eu compreendo, né? Então, a resignação, ela não é você cruzar os seus braços e esperar que alguém vá lá e resolva por você. Muitas vezes a gente recebe ajuda, né? Porque sempre tem uma espiritualidade que nos coloca pessoas para nos direcionar e nos ajudar. Mas o esforço, ele é nosso. Se eu não me esforçar, eu não melhoro, né? Eu não progrido. Então, eu fico estagnado naquele erro, naquele processo. Então, aqui a gente entra nas provas e expiações. Se eu não aprendo a lição, aquela prova ela vai acontecer de novo. E ela vem de outra forma, mas sempre trazendo a mesma dor.
Então, quando eu aprendo a lição, eu facilito o meu processo de ressignificar, né? Então, aceitar, ele é fundamental. A gente reconhece, eu estou com esse problema, essa é a pedra que eu estou enfrentando. Então, a partir disso, como eu, né, busco ali ferramentas para melhorar. Então, se eu não reconheço, eu tenho dificuldade. E aí eu vou ficar patinando naquela mesma situação, né? Então, isso também é uma forma de inteligência emocional. Quando eu entendo o processo, eu busco um caminho e eu facilito o momento da dor. E nós nunca estamos sozinhos, né? Então, quantas vezes a gente já não passou por uma dor e sofrimento, como aquela que eu falei, né? Eu achei que eu não fosse passar por aquilo, não fosse acabar, e de repente vem uma solução. Por quê? Eu melhoro o meu pensamento, eu reforço a minha fé e eu sigo, eu recebo ajuda. Então, quando nós promovemos a reforma íntima, que a doutrina nos traz, é esse olhar, né, do que eu posso fazer para caminhar mesmo no momento da dor. E quando eu desenvolvo, né, a capacidade de aceitar, eu vou reajustar o meu caminho. Então, se aquela pedra ela está ali e eu sei o que ela me causa, eu vou buscar um caminho para melhorar, para ajudar. E então o processo ele é de resiliência. E aí a gente sempre traz, né, também a possibilidade da gente identificar, né, como que eu faço esse processo de melhoria e de aprendizado. Então, estudando, né? Quando eu estudo, eu compreendo o sentido da vida, né? Muitas vezes a gente pensa no vazio, e aquilo não nos possibilita encontrar algo assertivo, né? Então, a gente se neutraliza na revolta. Eu fico revoltado com aquele problema. Eu fico revoltada com aquela situação. E é mais difícil. Então, quando eu faço também a reforma íntima, eu consigo identificar esse processo. E na reforma íntima, eu vou entender que ninguém fez mal para mim. Foi eu, com as minhas próprias ações, que fiz aquilo, que causei aquela situação. Então, é aqui que a gente identifica e sai daquela sensação de sermos vítimas da vida, né? E sempre quando nós estamos nessa situação, nessa etapa, a gente encontra a oportunidade de ajudar. Então, tanto nessa casa espírita, né, como em diversos trabalhos sociais que nós fazemos, nós percebemos que o nosso próximo, ele às vezes está numa dificuldade até maior do que a nossa. E aí, quando eu começo a ajudar, quando eu começo a me dispor a olhar para o outro, eu começo a curar as minhas dores. Por quê? Quando eu tenho possibilidade de olhar aquele que precisa, eu lembro que eu também estou passando pelo processo da dor, então eu também faço a minha reforma íntima. Eu começo a compreender como eu trato melhor as pessoas, como eu refaço os passos que eu fiz de forma errada, e isso me possibilita aprender. Aí a gente pratica a lei do amor. Amor por si, porque eu me perdoo pelas minhas falhas, e amor pelo outro, porque eu também sei que o outro errou e está no momento de aprendizado e que precisa da minha ajuda. Então, aqui é onde a gente consegue juntar, né, as duas ações. E terapia, né? É importante a gente procurar a ajuda de um profissional. Então, muitas vezes a gente não consegue ter clareza daquilo que nós estamos fazendo ou do problema que nós estamos enfrentando. O profissional, né, ele não vai tirar de você o problema. Eu sempre falo nos meus atendimentos, né? 80% é você. 20% eu vou te ajudar. Em quê? A encontrar o caminho para melhorar aquela ação. Então, olha como nós somos responsáveis e os 20% a gente encontra ajuda. Né? Então, é aqui que a gente começa a quebrar os padrões emocionais que eu ponho naquela carga, né? Naquele problema. E o autoconhecimento ele é um momento de ação. Se eu não me conheço, eu continuo no mesmo lugar. E se eu não mudo, nada muda. Né? Então, é aqui que a gente busca esse conhecimento, que a gente busca essa mudança e que a gente começa a enxergar o problema não só como um problema, mas como uma oportunidade de aprendizado, de lição nova.
e que se renova, né, a maneira como nós vamos avançando. E aí eu trouxe uma música, né? Essa música, ela vai resumir um pouquinho aí nas palavras e na melodia aquilo que eu trouxe hoje. Com certeza alguns de vocês conhecem essa música, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra, né? É uma letra muito bonita e ela vai falar justamente das pedras do nosso caminho. Então, quem souber cantar, pode cantar, fique à vontade, né? Mas prestem bastante atenção na letra dessa música. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Então, é preciso saber viver, né? Então, mesmo se você estiver com uma pedra no seu caminho, a gente pode retirar, né? Como disse a música. Então, a gente pode transformar a nossa história a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos e também da nossa fé. Né? Se a gente tiver uma fé que move montanhas, o que é uma pedrinha no nosso caminho? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço pela oportunidade de compartilhar, porque também, né, tive minhas pedras esse ano e na minha vida também, e é assim juntos, né, que a gente vai conseguindo retirar e modificar a nossa história. Obrigada, né, a todos e um ótimo domingo.